Neste vídeo, eu vou falar a respeito de abusos ocorridos na organização de yoga Sivananda. Preste atenção a esta moça. O nome dela é Judy Salter. Ela foi assistente pessoal de Swami Vishnudevananda durante 12 anos e foi abusada sexualmente por ele durante 3 anos na organização de yoga Sivananda. Vishnudevananda foi o criador dessa organização internacional de yoga Sivananda em 1957. O nome oficial dessa instituição é International Sivananda Yoga Vedanta Centers and Ashrams. A sigla é ISYVC. É uma organização enorme que até há pouco tempo, eu não sei os dados atuais, mas até há pouco tempo tinha 11 ashrams e 31 centros distribuídos pelo mundo todo. E, além disso, outros 33 centros afiliados. Vishnudevananda foi quem estabeleceu o curso de treinamento de professores Sivananda Yoga, que é conhecido pelas siglas TTC e ATTC. TTC de Teachers Training Course e ATTC, Advanced Teachers Training Course, que são muito conhecidos e que existem também no Brasil. Judy foi apenas uma das pessoas abusadas na organização Sivananda. E não era uma pessoa qualquer, era uma pessoa muito importante que acompanhava Vishnudevananda em todas as ocasiões. Desde que ela se tornou auxiliar dele, em 1982, em todas as viagens ela ia junto com ele para vários lugares do mundo. Quando ele se apresentava, ela estava ao lado dele ou atrás dele, às vezes. E ela trabalhou todos os dias da semana, dia e noite, fazendo tudo o que era necessário, cuidando da correspondência dele, dando telefonemas, distribuindo tarefas para outras pessoas. Era uma pessoa extremamente importante dentro da estrutura da organização. Ela ficava principalmente na sede da organização, onde também ficava Vishnudevananda, no Canadá. Vishnudevananda foi um dos discípulos de Swami Sivananda. Swami Sivananda teve vários discípulos diretos que depois abriram as suas próprias linhas de yoga. Então, Vishnudevananda é apenas um desses discípulos, e é importante frisar isso, porque estou então falando de uma das organizações derivadas dos ensinamentos de Swami Sivananda. Existe, então, outras organizações, como, por exemplo, a Divine Life Society, DLS, que é a organização criada pelo próprio Sivananda e que existe até hoje. É outra coisa, não é essa organização do Vishnudevananda. Bem, Judy foi abusada por Vishnudevananda, conforme o relato dela mesma, durante 3 anos. Apesar disso, ela continuou a prestar serviços dentro da organização. Ela cuidou de Vishnudevananda até a morte dele e, mesmo depois do falecimento de Vishnudevananda, ela continuou na organização durante alguns anos. E é interessante mencionar que, quando ele faleceu, em uma revista publicada pela organização, apareceu um agradecimento especial a Judy. O nome espiritual dela era Swami Kartikeyananda. Então aparece um agradecimento a Swami Kartikeyananda, que tinha ajudado diretamente Swami Vishnudevananda durante 12 anos e que, de acordo com essa notícia, era um exemplo de karma yoga, ou de trabalho desinteressado. Anos depois do falecimento de Vishnudevananda, a Judy tentou
denunciar o que tinha acontecido para um grupo de swamis, que era exatamente o Comitê Central de Direção dessa organização, e que havia ficado então no lugar de Vishnudevananda. E não teve nenhum resultado. Basicamente, esse comitê não deu atenção a ela. Muitos anos depois, em 2019, a Julie fez uma denúncia pública a respeito desses abusos no Facebook. Era uma ocasião em que estava havendo muitas denúncias de abusos sexuais de vários tipos, e ela então foi a público, denunciou, e então apareceram várias outras pessoas que tinham sido abusadas, seja pelo próprio Vishnudevananda ou por outros professores importantes da organização. Então, houve várias outras abusadas. E os abusadores, então, além de Vishnudevananda, os principais que apareceram nas notícias foram Mahadevananda e Prahlada. Mahadevananda já faleceu, mas Prahlada está vivo e está ativo dentro da organização até hoje. Mahadevananda, aliás, esteve no Brasil em 2011. Eu não sei se Prahlada esteve aqui no Brasil, né? Mas Mahadevananda esteve, e a gente não sabe se aqui no Brasil ele também fez alguma coisa que não devia. Que tipos de abusos ocorreram? Não é só abuso sexual, mas abusos de outros tipos, que começavam com grooming, ou uma espécie de sedução, de um envolvimento com as pessoas, para as pessoas ganharem confiança, para ficarem dependentes dessas pessoas, uma espécie também de lavagem cerebral para a pessoa acreditar que tudo o que aqueles mestres faziam era correto. Se a pessoa achava que tinha alguma coisa de errado, era problema da cabeça dela, né, mas não dos mestres. E então, uma manipulação da noção de realidade, que em inglês é chamada gaslighting. Um processo de escravização. Por quê? Porque as pessoas, a maioria delas, quase todas na organização, trabalham de graça. Trabalham de graça. E, além de trabalhar de graça, quando querem fazer cursos especiais, elas têm que pagar. Elas estão lá trabalhando todos os dias, mas além disso ainda têm que pagar, né? Abuso também no sentido de idolatrar os mestres, né? Considerá-los como grandes gurus, como seres espirituais evoluidíssimos. E, em cima disso tudo, então, o abuso sexual de mulheres, né? Então, o que chamou mais a atenção do público, que foi mais divulgado a partir de 2019, foi a ocorrência de abusos sexuais. Mas esses outros abusos existiram e continuam a existir até hoje dentro da organização Sivananda, e ocorrem, inclusive, nos cursos de formação de professores, no TTC Sivananda, né? Então, essa ideia de que, né, as pessoas devem fazer karma yoga, e uma interpretação muito deturpada do que é karma yoga, que é uma escravização, é obrigar a pessoa a fazer trabalhos braçais para não ter que pagar funcionários, né? Sem horário, e que depois, no caso das pessoas que passam anos dentro da organização prestando esse serviço voluntário, essa escravização voluntária, as pessoas saem sem receber nada. Exatamente como no caso da Julie, que passou mais de 20 anos trabalhando intensamente na organização, saiu sem nada, né? Bem, depois que ocorreram as denúncias, foi criado
um projeto chamado Projeto Satya, para averiguar a verdade a respeito das denúncias. Então, começou como? Começou com algumas pessoas que tomaram conhecimento das denúncias através das redes sociais, especialmente do Facebook, e três dessas pessoas, né, Angela Golat, Antônia Abu Matar e Jens Augsburger, criaram então uma página especial no Facebook, que não era acessível a todo mundo, para as pessoas poderem se inscrever, serem aceitas e poder debater de um modo protegido, fechado, aquilo que havia acontecido. E depois, então, eles fizeram uma arrecadação de fundos, doações de pessoas, para conseguir contratar duas pessoas para fazerem uma investigação a respeito. Essas duas pessoas foram uma advogada especializada em crimes de abusos, chamada Carol Merkessin, e uma psicoterapeuta também especializada em casos de abusos, chamada Josna Pankania. Então, durante o ano de 2020, essas duas pessoas, a Carol e a Josna, elas colheram informações, elas entrevistaram todas as pessoas que haviam feito denúncias e que se dispuseram a conversar com elas, procuraram entrar em contato com os dirigentes da organização Sivananda e prepararam 3 relatórios cuidadosos sobre os abusos atribuídos a Vishnu Devananda, Mahadevananda e Prahlad. Esses relatórios estão disponíveis publicamente. Paralelamente a esse trabalho, a BBC de Londres, que é uma organização jornalística respeitada em todo o mundo, fez a sua própria investigação. Os responsáveis, no caso da BBC, foram Aisling Kaur, que é uma repórter e que era uma professora da organização Sivananda até esse momento, e pela produtora de investigações da BBC, chamada Louise Adamu. Então, essas duas pessoas, com auxílio de outras, fizeram a sua própria investigação, também conversaram com uma porção de pessoas abusadas e produziram depois uma série de 3 podcasts que foram divulgados amplamente. Enquanto isso estava sendo feito, então, por um lado, esse projeto Satya e a pesquisa e denúncia pela BBC, o que faziam os responsáveis da escola Sivananda? Eles procuravam ocultar tudo, ou dizer que não tinha sido bem assim, ou então simplesmente se recusar a falar com eles. Então, a Aisling Kaur, por exemplo, da BBC, tentou várias vezes entrevistar os dirigentes da organização Sivananda e eles simplesmente se recusaram. Não quiseram falar absolutamente com ela. Né? Para fingir que estavam preocupados e fazendo alguma coisa, então o conselho diretor da organização Sivananda contratou uma advogada chamada Marianne Plamondon, que também é especializada em casos de abusos sexuais, para investigar, fazer uma investigação paralela. Então, teoricamente, né, os dirigentes da organização Sivananda estavam preocupados, então ela foi contratada em janeiro de 2020 e foi dispensada em março de 2020, antes de ouvir qualquer das pessoas que haviam denunciado os abusos. E a justificativa dos dirigentes da organização Sivananda foi que, por causa da epidemia de Covid, não dá para fazer, o que é uma desculpa ridícula. Por quê? Sim, havia epidemia de Covid. E daí?
não existe internet, não existe telefone, não existe meios das pessoas se comunicarem sem precisar estar uma diante da outra. E a BBC não conseguiu fazer a investigação dela, apesar do Covid. E o projeto Sátia não conseguiu fazer a investigação deles. Então, na verdade, esses dirigentes da organização Sivananda, um comitê que é conhecido pela sigla EBM, simplesmente não queria que nada viesse à tona. Bem, eu me interessei por esse episódio e durante um mês eu fiquei estudando essa documentação, estudando também relatos que foram publicados em jornais de vários países na época, descrevendo o que tinha acontecido, vendo também vídeos que foram postados na internet por pessoas que haviam feito as suas ligações com a organização Sivananda e denunciado alguma coisa. E eu resolvi trazer para vocês essas informações. Então, o que eu fiz? A BBC de Londres, como eu havia dito, né, fez 3 podcasts chamados Guru. Então, eu transcrevi esses 3 podcasts, traduzi para o português e eles estão disponibilizados sob a forma de áudio no nosso canal do Spotify. Além disso, eu peguei essas transcrições em português, né, e baseado nesse podcast da BBC, mas eu criei 3 vídeos que estão disponíveis no nosso canal do YouTube e que, além das falas das pessoas, mostram também imagens e trechos de vídeo que foram adicionados para tornar mais compreensível e mais interessante a narrativa. O projeto Sátia, como eu havia dito, elaborou 3 relatórios. Então, eu fiz também a tradução desses 3 dossiês para disponibilizar para quem quiser ver todas as informações com os relatos detalhados das vítimas, o testemunho detalhado das vítimas com as próprias palavras delas estão nesses 3 relatórios. Então, eu estou trazendo para o público do Brasil e outras pessoas que entendem português, as informações dessas investigações. Não é uma investigação minha. Eu não estou adicionando nenhuma informação. Eu estou apenas divulgando uma coisa que foi feita por esse projeto Sátia e pela BBC. E para que serve esse tipo de divulgação? Primeiro, conscientização e apoio às vítimas. Então, a gente tem que, em primeiro lugar, saber que existem também vítimas de abusos no Brasil. Existem vítimas de abusos no Brasil dessa organização Sivananda. E a gente precisa conhecer o tipo de problema que existe para poder apoiar essas pessoas aqui no Brasil, não é só no exterior. Também para evitar novas vítimas, para conscientizar as pessoas daquilo que acontece e para elas começarem a evitar se entregar nessas situações montadas não só pela organização Sivananda, mas também por outros grupos de yoga e por outros professores de yoga de outras organizações e outras escolas. Para criar condições de que seja pedida a punição dos responsáveis diretos e indiretos por esses abusos. Os diretos são normalmente professores homens, né? Também existem casos de professoras mulheres que cometem abusos,
E os indiretos são as pessoas que estão no nível mais alto de hierarquia e que teriam condições de evitar que isso acontecesse ou de punir os responsáveis. No caso da Organização Internacional Sivananda, é esse comitê chamado EBM, que teria condições de punir as pessoas e não fez isso. É claro que abusos não ocorrem só na área de yoga. Então, eu disse que a Julie resolveu fazer a sua denúncia pública através das redes sociais em 2019. Foi numa época em que, nos Estados Unidos, principalmente, estava ocorrendo o quê? Tinha havido a denúncia de um produtor de cinema chamado Harvey Weinstein, que havia abusado de um número enorme de atrizes de cinema e de auxiliares. E isso ficou durante anos oculto, as pessoas não falaram, até que começaram a ocorrer denúncias, e uma primeira pessoa denuncia e a outra vem, e vem outra, e vem outra, e vem outra, e dezenas de pessoas denunciaram essa pessoa. Então, foram décadas de abuso sexual por essa pessoa. E surgiu então esse tipo de movimento que costuma ser chamado de eu também. Uma pessoa denuncia, olha, né, ele abusou de mim, aí outra pessoa vem e diz, eu também sofri abusos na mão dessas pessoas. E foi dentro desse movimento do eu também que a Julie fez a sua denúncia. Aqui no Brasil isso não costuma acontecer, as pessoas têm medo. Eu vou mais para o final do vídeo explicar essa questão dos medos, dos temores que as pessoas têm e também falar sobre o que pode ser feito. Bem, eu estou me dirigindo a vocês que são o quê? Eu estou me dirigindo a instrutores e instrutoras de yoga, alunos e alunas de yoga, associações de yoga e instituições de yoga, né? Escolas, grupos. E eu peço a vocês ajuda para divulgar amplamente e discutir esse episódio. É importante que isso seja veiculado, que todo mundo conheça, que essas coisas circulem, não fiquem ocultas. E para as pessoas que têm alguma conexão com a instituição internacional Sivananda, inclusive peço que questionem os dirigentes e professores dessa organização. Se você vai fazer, né, está fazendo algum curso dessa organização ou está participando de uma escola, então questione. Veja se essas pessoas estão bem informadas. Não aceite que essas pessoas digam, ah, não é nada, é tudo boato, é tudo mentira. Não é boato. São coisas amplamente investigadas. Então, leia esses relatórios do Projeto Sati, assista os podcasts da BBC que nós traduzimos e você vai ver que coisa chocante. E não há como duvidar do que aconteceu. Bom, é claro que pessoas de má vontade e que estão ligadas à organização podem colocar em dúvida, podem dizer, ah, mas será que é verdade? É verdade, né? Então não aceite esse tipo de atitude que já é um indicativo de quê? De cumplicidade. Não aceite, né? E através de uma divulgação ampla, eu espero que as pessoas possam se vacinar, por assim dizer, contra os mecanismos de sedução e de abuso que acontecem. A partir desses exemplos que ocorreram então na organização Sivananda, eu peço que vocês procurem outros casos de abusos de todos os tipos, seja aqui no Brasil, dentro da organização Sivananda, seja em outras instituições, em outras escolas de yoga. Isso precisa ser tornado público, né? E
Vamos ver exatamente o que as pessoas precisam prestar atenção, porque são os processos que atuam dentro das escolas de yoga. Para entender esses tipos de abusos todos, eu quero explicar alguns termos que aparecem nas descrições em inglês. Em primeiro lugar, o termo em inglês grooming. O que quer dizer isso? Essa palavra tem vários significados. Ela pode servir para indicar quando você pega um cachorro ou gato e dá banho, e escova, corta o pelo, coisas desse tipo. Então, um cuidado, né, com um animal. E esse era o significado mais antigo da palavra, né? Cuidar de um cavalo, cuidar de um cachorro, né? Mas depois acabou ganhando um outro significado, que é de uma pessoa se aproximar de outra, ficar cuidando dela de uma determinada maneira, para depois seduzir, né? Então, grooming adquiriu esse significado. Então, a pessoa se aproxima da outra, né, com uma intenção de seduzi-la, de levá-la a alguma coisa que não é correta, né? E para isso ela precisa de cuidar da pessoa, precisa dar atenção para ela, né? Então isso é o grooming, né? É um processo de sedução, no sentido amplo, né? Outro termo importante que aparece nas descrições em inglês é gaslighting. O que quer dizer isso, né? Gaslighting é iluminação a gás, né? E uh, o que significa isso? Então, eu também não sabia, né? E eu fui procurar. Então, até o final do século XIX, início do século XX, em muitos lugares ainda não se usava iluminação elétrica nas casas e utilizava-se iluminação a gás. E foi escrita então uma peça de teatro em que um marido resolve controlar a esposa e fazer com que ela duvide da sua própria sanidade, e para isso ele controla a iluminação a gás da casa, né? Fazendo com que essa iluminação fique, às vezes, muito fraquinha, e então a mulher não sabe o que está acontecendo, e depois, quando ele chega, a iluminação está normal, e aí ela conta, e aí ele faz ela duvidar do que tinha acontecido, né? E faz uma espécie de uma lavagem cerebral, né? Então, isso originou essa expressão de gaslighting, quando uma pessoa começa a manipular a outra, no sentido de fazer com que ela duvide das suas próprias percepções da realidade, né? Isso é uma coisa que ocorreu naqueles abusos na escola Sivananda, por quê? Quando uma pessoa ia denunciar o que havia ocorrido, então os dirigentes ou os professores mais antigos dessa organização faziam a pessoa acreditar que não tinha acontecido nada, ou então que aquilo lá era apenas uma coisa para o aprendizado dela, né? Que era importante ela não ficar com raiva e vencer os impulsos do ego para aprender com aquele episódio. Isso é uma lavagem cerebral, né? Uma manipulação da pessoa, né? Bom, e outra coisa é isso que na organização Sivananda se chama de Karma Yoga. Karma Yoga é uma coisa extremamente importante, que é descrita cuidadosamente na Bhagavad Gita, e que não é essa escravização que é feita na organização Sivananda. E nem o próprio Sivananda, Swami Sivananda, sugeriu essa ideia de você pegar pessoas e obrigá-las a ficar trabalhando de graça para a organização. Quando Swami Sivananda fala a respeito de Karma Yoga, ele fala no sentido de a pessoa fazer trabalhos
voluntários para beneficiar pessoas necessitadas, pessoas que estão doentes, pessoas que estão sem comida, situações desse tipo. E não essa escravização que ocorre até hoje, né, dentro da Organização Internacional Sivananda. Né? Então, quando aqui no Brasil mesmo existem esses cursos dessa organização, né, o treinamento de professores, TTC, os alunos que estão pagando uma nota pelo curso são obrigados a fazer trabalhos do tipo de limpar a sala, de cozinhar, de lavar os pratos, etc. E dizem para essas pessoas que isso é karma yoga. Né? Não é, não é, isso é abuso. É um abuso, é uma escravização das pessoas para benefício da organização, que é riquíssima e que não precisa disso. Né? Bem, e o que ocorre também na organização Sivananda e às vezes em outros lugares é o quê? Endeusamento dos grandes mestres. Né? Então você encontra quadros mostrando né, fotografias ou pinturas desses grandes mestres né, para as pessoas admirarem, nossa, mas que pessoas elevadas e libertas espiritualmente e tal, né? E toda uma linguagem que é utilizada. Então, por exemplo, morre Vishnu Devananda. Morreu, tudo bem. Como é que isso é descrito dentro da organização? Vishnu Devananda teve o Mahasamadhi. Né? O que essa linguagem significa? Né? Samadhi é um estado de união, de expansão, né? Em que a pessoa tem uma vivência espiritual profundíssima, etc. Então, o Mahasamadhi é o Samadhi que é o maior de todos. E o que está implícito aí é, primeiro, que o Vishnu Devananda costumava ter samadhis. E que depois, ao morrer, ele tem o samadhi maior de todos e se funde com o absoluto. Será? Será? Né? Em todos os ensinamentos que a gente vê do Vishnu Devananda, nos vídeos dele, etc., não existe a menor indicação de que ele alguma vez na vida tenha tido um samadhi. E a morte dele foi simplesmente uma morte de uma pessoa conflituosa, ambivalente, que dizia uma coisa e fazia outra, e que ficou doente e morreu. Ponto. Isso não é Mahasamadhi. Então, toda a linguagem que é utilizada dentro da organização é para manipular as pessoas. Né? E nos centros Sivananda existem altares, né? Estou falando de altar mesmo, né? Às vezes com imagens de Shiva, de outros seres divinos, de Krishna, etc. E também estátuas de Sivananda e de Vishnu Devananda. Por quê? Porque eles estão sendo colocados como se fossem quase divinos, para serem adorados. E eu não estou exagerando, é essa atitude, que é uma atitude absurda. Não se deve adorar esses seres humanos. E na organização Sivananda, tanto de manhã quanto de noite, se canta. Né? Tem um cântico longo que é utilizado na organização, que não tem um nome específico, o pessoal se refere a ele como sendo Jaya Ganesha, porque isso é o início do cântico. Né? E lá no meio, né, se canta para Shivananda e se canta para Vishnu Devananda como se eles fossem gurus divinos.
E todo mundo que aqui no Brasil fez o treino de professores de yoga passou por isso, né? Teve que passou por essa lavagem cerebral em que passa a achar que Vishnu Devananda é um guru maravilhoso, né, espetacular, né, uma pessoa perfeita, e aí canta para essa pessoa, para esse abusador sexual. Bom, então é importante compreender essas coisas, dar apoio e compreensão às vítimas no Brasil, que existem, né? Denunciar, se possível, né? Colocar em movimento os mecanismos de denúncia que existem. E, no caso específico da organização Sivananda, questionar os professores e autoridades. Então, no Brasil, tem uma pessoa que vem do exterior de vez em quando para o Brasil, que é a Kanti Devi. A Kanti Devi faz parte desse grupo seleto que gerencia a organização a nível mundial, e ela vem para o Brasil de vez em quando. Então, questionem a Kanti Devi a respeito desses abusos, né? E por que não foram criados mecanismos para impedir isso? E por que foram ocultados esses acontecimentos? E por que esses dirigentes da organização Sivananda não fizeram uma investigação séria sobre o assunto? Apenas nomearam aquela advogada de janeiro até março, depois ela acabou sendo dispensada por causa do Covid. Né? Vejam se ela e os outros professores da organização Sivananda leram os relatos que estão nessa documentação do projeto Satya e o que tem a dizer sobre isso. Tá? Então, enfrentem isso. É importante. É importante. Né? E, é claro, outras escolas. Então, a gente está pegando um exemplo específico, não quer dizer que a organização Sivananda seja demoníaca e que o resto seja tudo constituído de anjos. Não! Isso ocorre em todos os lugares. E é preciso se conscientizar disso. Bem, eu poderia terminar aqui, mas eu quero dar uma série de dicas práticas de dois tipos. Né? Então, primeiro, de se observar como ocorre esse processo de abuso e depois o que as pessoas podem fazer. Bem, então como é que os professores de yoga e às vezes as professoras também atraem e seduzem as alunas e os alunos? É uma coisa gradual, gente, e vocês já podem ter passado por alguns desses estágios. Começa como? O professor seleciona uma ou duas pessoas, começa a dar atenção especial para essa pessoa, troca olhares durante a aula, né? Sorrisos, elogia a pessoa durante a aula, faz a pessoa se sentir especial. Se você já se sentiu assim, você já entrou no processo de sedução. Não necessariamente sedução sexual, mas na manipulação desse professor e dessa professora. Tá? Você precisa perceber isso. Aí a coisa continua. Além dessas conexões durante a aula que fazem a aluna ou o aluno se sentir especial, começa a ocorrer o quê? Né? Conversar em particular. Então, fica um pouco depois da aula aqui que eu quero conversar com você. Né? Gente, isso não faz parte da aula, não faz parte do ensinamento, não faz parte da relação professor-aluno, que é uma relação comercial. Você paga para ter aulas, para aprender coisas. Tá? Então, você vai pensar, mas é legal ter essas conversas. Isso faz parte do processo de sedução, de grooming. Né?
E aí o próprio aluno ou aluna começa a chegar antes da aula para conversar com o professor, porque a pessoa gosta dessa atenção que está recebendo, né? Ela já está entrando dentro do espírito da coisa, né? Bem, e aí isso começa a se generalizar e o professor ou a professora, né, começa a se encontrar fora do ambiente das aulas com o aluno ou com a aluna, a trocar mensagens pessoais, né? Aí o processo já está avançando muito. Se você começou a receber mensagens pessoais de uma professora ou de um professor de yoga, ele está querendo controlar você, né? Bom, aí tem os aspectos físicos, né? Toques, abraços, beijos nas aulas ou fora das aulas. Então, tem professores e professoras que são grudentos, né? Eles querem abraçar todo mundo que chega na aula, dar beijinhos, esse negócio todo, né? E muitos alunos e alunas gostam disso. Não faz parte da relação professor-aluno, gente, tá? Isso é um modo de se aproximar emocionalmente das pessoas, não faz parte, né? Os toques, né? Desde ajustes das posturas de yoga, que o professor, a professora começa a encostar, apertar daqui, apertar dali, até mesmo na conversa, quando o professor, a professora toca no braço, no ombro da pessoa quando está conversando. Gente, isso é um processo de sedução. Você tem que entender o que está acontecendo, tá? Você pode achar, mas isso é normal. Não, não, isso não é normal. Se você achar que isso é normal, você vai se dar muito mal depois. E aí a coisa continua. Como? O professor ou a professora pede ajuda dessa vítima, né? Nas aulas, nas atividades, fora das aulas, né? Desde coisas como limpar a sala, como mandar e-mails, como preparar a divulgação. Prepara para mim uma postagem para o Instagram, coisa assim. Começa a pedir ajuda e envolver a pessoa para a pessoa começar a se sentir parte da atividade, né? Se sentir uma companheira ou um companheiro daquele professor ou daquela professora. Novamente a pessoa pode dizer, mas isso é legal, eu quero participar, isso é bom, não tem nada de errado. Olha, gente, né? Começa assim o processo de escravização. Por quê? Você não está recebendo nada, está recebendo atenção, né? Se você é uma pessoa muito carente emocionalmente, você entra nisso, você cai nisso. Mas você não está sendo pago para fazer serviços que podem ser feitos por alguma pessoa paga. Então, isso é um processo de escravização. Que mais? O professor ou a professora começa a envolver aquela pessoa oferecendo orientação pessoal, né? Começa a conversar sobre a vida da pessoa, sobre casamento, filhos, trabalho, estudo, universidade, isso aqui, doenças, né? E começa a dar uma orientação pessoal. A pessoa adora isso, está recebendo atenção, orientação pessoal, né? O professor, a professora começa a dar apoio psicológico, que não é uma coisa que um professor, uma professora de yoga está ali para fazer. Em primeiro lugar, porque não é psicólogo nem psicóloga, em geral, né? E depois que, se for psicólogo ou psicóloga, isso é uma outra coisa que deve ser atendida numa consulta psicológica paga, uma relação profissional, né? Se você está recebendo essa orientação psicológica de graça, etc., você está sendo comprada, tá? E começa a ficar uma coisa como se fosse uma amizade, né? Um envolvimento pessoal cada vez maior. Aí o professor ou a professora pode começar a convidar para práticas individuais. Olha, você é tão legal, então
fora do horário de aula, né, você pode vir aqui, a gente vai fazer umas práticas diferentes com você. Eu vou conduzir umas práticas de meditação especiais, vou ensinar uns asanas diferentes, a gente vai conversar e tal, né? E começa a envolver a pessoa para fazer passeios, encontros fora da sala de aula e convida para ir na casa do professor, da professora, e vocês sabem o que acontece, né? Chega então ao caso do abuso sexual. E vocês veem que a pessoa é conduzida gradualmente, né? E a pessoa se sente especial. E no caso das pessoas que têm muita carência afetiva, elas vão realmente acreditar: ah, eu estou namorando o meu professor. Ô idiota! Quantas pessoas já foram seduzidas por ele? Você não é uma namorada, você é um objeto que está sendo utilizado. Tá? Então, em primeiro lugar, os professores e professoras de yoga devem se conscientizar de que essas coisas todas não são éticas. Nenhuma delas, desde o início. Desde aquele negócio de ficar dando olhares especiais para alunos, alunas, né? Sorrisinho, né? Dizer, ah, você é muito legal, você é muito especial. Desde aí, isso não é ético, né? E depois vai piorando. As associações de yoga devem alertar que essas coisas não podem ser toleradas. E as associações de yoga devem ter mecanismos de divulgação dessa parte ética e também mecanismos de coerção. Os alunos e alunas precisam se conscientizar de que esses são mecanismos de atração e de manipulação, que são extremamente perigosos. Então, fuja logo no início, porque depois vai ficando cada vez mais difícil por causa do envolvimento que acontece. Bom, então esses são os alertas, né, sobre o mecanismo. Tá, e se você sofreu um abuso, o que fazer? Bem, depende do nível do abuso, né? Às vezes a pessoa acha, ah, isso não tem importância, né? Tem importância sim, tem importância, né? Nem sempre é possível fazer uma denúncia, mas mantenha um registro do que aconteceu, mesmo se lhe parecer pouco grave. Então, o que é esse registro? É uma coisa que depois tem valor jurídico, gente. Então, preste atenção, porque são coisas importantes, né? Aconteceu uma coisa desagradável, pode ser, por exemplo, um professor passar a mão nos seios da aluna quando estava fazendo um ajuste, né? Então, isso acontece, né? Então, o que você faz, né? Escreva uma mensagem para você mesma, ou grave um áudio descrevendo detalhadamente o que aconteceu, com data, horário, local e possíveis testemunhas, tá? Então, por que escrever? Porque aí você vai ter uma data de que você registrou isso, e serve como um documento legal, gente. É um documento legal. Vale muito mais do que depois de um mês você falar sobre o que aconteceu. É uma coisa que você registrou logo depois. E, mais importante também, comunique o que aconteceu a pessoas amigas por escrito ou gravação de áudio. Novamente, vai deixar um documento, um registro que pode ser utilizado. Essas coisas são importantíssimas, tá? Bom, se possível, deixe claro para o abusador que você não gostou do que aconteceu e não aceita que isso se repita. Não ouça explicações e justificativas do abusador, né? Você pode fazer isso por escrito, né? Manda uma mensagem por e-mail, qualquer coisa desse tipo, né? Por WhatsApp, né? Dizendo para o abusador que você não quer que aconteceu isso, aquilo, você não quer que isso se repita.
né? Então isso fica registrado, né? E informe também alguma outra pessoa amiga sobre essa conversa com detalhes por escrito ou por uma gravação de áudio. Não é só um bate-papo, é uma coisa que fica registrada. Isso é muito importante. Bom, se começam a ocorrer abusos, pode ter certeza de que isso tende a continuar. Então, o que é melhor? Se possível, você se afaste totalmente do abusador, para não criar outras situações constrangedoras, manipulações e até ameaças. É melhor cortar logo, né? Se houve relação sexual não consentida, é importante ir logo à delegacia de mulheres fazer exame de delito para coleta de DNA. Né? Então esse já é o nível pior, né, assim, para as mulheres de abuso sexual, né? E aí é importante o que é uma relação sexual não consentida, né? Então, muitas vezes os abusadores vão dizer, ah, não, mas foi consensual, né? Não foi, eu não violentei ninguém. Mas não é exatamente isso, né? A relação entre professor e aluna não é uma relação do mesmo nível, é uma relação hierárquica. Então, quando tem uma diferença de nível de poder, o professor tem um poder sobre a aluna. Essa aluna não está consentindo, ela está sendo manipulada. Prestem atenção nisso, tá? Não caia nessa história de que, ah, não, foi consensual porque eu não forcei ninguém a ter relação sexual comigo, né? A pessoa foi induzida, foi manipulada e há uma diferença de nível de poder. Então, sim, isso é abuso sexual. Isso é abuso sexual. É um estupro não violento, tá? É importante saber essas coisas, gente. Bom, verifique se existe algum mecanismo de denúncia através das organizações de yoga e faça a denúncia. E conforme o caso, né, vá à polícia, né, abra um processo contra o abusador. As pessoas podem achar, ah, não é legal fazer isso. Eu já vou falar a respeito desses problemas, né? Em muitos casos é importante fazer terapia, né, para a pessoa se limpar daquilo que aconteceu e também para se preparar para que não aconteça novamente. Se possível, participe de grupos de vítimas para não se sentir só. Então, no caso lá da organização Sivananda, né, eu já expliquei, quando a Julie Salter fez a denúncia, foi criado aquele grupo fechado dentro do Facebook para as vítimas poderem se comunicar entre si, sem sentir pressão, sem se expor publicamente, né? Então, o ideal é existir coisas desse tipo também aqui no Brasil, né? Você pode também fazer o quê? Divulgar o que aconteceu sem identificar o responsável, nem direta nem indiretamente. Você pode ir para os mecanismos de divulgação social, Instagram, Facebook, essas coisas todas, né? E apresentar a coisa, inclusive, como se fosse uma possibilidade, né? Vocês sabem que pode acontecer que um professor faça isso, aquilo com a aluna, o que vocês acham? Né? Então você não está citando o nome de ninguém, não está fazendo acusação, ninguém pode dizer que você está fazendo uma denúncia infundada, né? E ao mesmo tempo você está alertando outras pessoas e você está alertando também o abusador. O abusador vai ficar assustado se você fizer isso. E isso é bom para você e é bom para as outras pessoas. Bom, mas agora vamos para a questão de uma denúncia formal. Por que as pessoas têm medo de fazer denúncia de assédio e de abuso? Tem uma porção de motivos, né? Primeiro, a pessoa pode nem perceber que está sofrendo um abuso de algum tipo. Por quê?
como eu descrevi, aquele processo de sedução, de aliciamento, de envolvimento, que parece uma amizade, aquele negócio. Então, o abusador está manipulando você e você nem percebe que aquilo lá é um abuso. Então, é o primeiro motivo, né? Ah, não vou denunciar porque não aconteceu nada, né? Bom, quando a pessoa se conscientiza de que houve realmente um abuso de algum tipo, pode ter medo de que ninguém acredite, né? Bom, normalmente quando uma mulher é abusada sexualmente, é comum que os homens não acreditem, né? E até eu vi isso, um vídeo que foi divulgado no YouTube, né? Denunciando aquele Acharya Pralada. E então, nos comentários que aparecem depois no vídeo, né, um homem, evidentemente, né, dizendo: Ah, eu conheço a Acharya Pralada há vários anos, é uma pessoa honesta, correta, nunca faria uma coisa dessas, né? Então, pondo em dúvida o que as vítimas colocaram e defendendo o abusador. Isso vai acontecer? Vai acontecer. Vai acontecer. Mas paciência, né? Não pode impedir que você faça uma denúncia. Medo do assediador, tá? No caso lá da organização Sivananda, muitas pessoas disseram que tinham até medo físico do para lá, de uma pessoa forte e tal, né? Tá, então você deve se afastar totalmente daquela pessoa, né? E criar uma barreira para se proteger dele, se puder, né? Outro motivo da pessoa não denunciar é vergonha do que aconteceu, medo de ser criticada, né? Então, assim, né, se a pessoa foi abusada sexualmente, né, e ela diz isso para todo mundo, né, tem pessoas que vão dar uma interpretação maldosa para isso, como se ela fosse a culpada, né? E então a pessoa sente vergonha daquilo que aconteceu, né, de ser criticada. Outro motivo, né? Não querer prejudicar o abusador. Também acontece isso, né? Como houve todo um processo de lavagem cerebral, a vítima pode achar, ah, ele fez tal coisa errada, ah, mas é uma pessoa boazinha e tal, não quero prejudicar. Ah, vá se catar, vá se tratar, né? Não é uma pessoa boazinha, é uma pessoa que manipulou você e que fez você acreditar que você era importante para ele ou para ela, né? E fez essa manipulação, né? Outra coisa que impede a denúncia é a pessoa se sentir culpada pelo abuso. Não, né? Não, não se sinta assim, né? Você foi manipulado ou manipulada pelo abusador. Muitas pessoas preferem esquecer do que reviver o que aconteceu, né? Então, não mexer na ferida, né? Deixar isso lá escondido. Só que isso continua produzindo efeitos dentro da pessoa, não é legal, né? Medo de perder o emprego ou vantagem, ou ser excluído da comunidade, aí vai depender, né? Estou aqui generalizando também para o caso de abusos em ambiente de trabalho, né? Então a pessoa aí tem medo de perder emprego. Então vamos supor, né? O professor de yoga abusou da secretária da escola de yoga, né? E ela não quer perder o emprego porque ela precisa daquele dinheiro, etc., né? Então é uma das coisas problemáticas, né? Então a pessoa às vezes precisa primeiro conseguir sair daquilo e conseguir um outro emprego, uma outra posição, etc., e depois fazer a denúncia, né? As pessoas às vezes também têm o temor de que vai iniciar um processo contra o abusador e não vai dar em nada, né? Pode não dar em nada, mas vai ter resultados importantes, porque vai ajudar a proteger outras pessoas e vai limpar um peso dentro de você. Então, é importante sim fazer essas denúncias, né?
e a dificuldade para denunciar e medo da violência institucional. Tá, então se é um professor de uma escola de yoga grande e tal, e você vai denunciar para o dono da escola, né? Ele vai ajudar você ou vai criticar você e vai ajudar a fortalecer o abuso, né? Como ocorreu no caso da organização Sivananda. Então é um outro temor, né? Bom, mas, apesar de tudo isso, né, pese o que é importante para você se limpar, para você tirar esse peso e também para ajudar outras pessoas a não passarem pela mesma coisa, né? É sempre melhor denunciar quando você não está sozinho, quando há outras pessoas que também foram abusadas que você conhece, né? Então, esses grupos de apoio de pessoas abusadas são extremamente importantes. Eu espero que eles surjam aqui no Brasil. Bom, eu termino por aqui então. Namastê.